Crônicas, capítulo de número 12, que diz o seguinte: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Eu vou repetir. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Queridos irmãos, este versículo bíblico, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 13, o versículo 12, crônicas é os registros dos reis de Israel, os fatos que viveram, então eles registram aqui os fatos da sua vida, são anotações deles, tá certo? Então, 1 Crônicas, capítulo 13, nos vai falar de uma história de Davi, o rei Davi, um fato que aconteceu com Davi. Meus irmãos, o povo de Israel tinha um móvel, que é esse que Davi está perguntando: como trarei a minha arca de Deus? Era um caixote de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora, com 4 argolas na sua lateral, que iam 2 varais, que esse móvel ficava no último lugar do tabernáculo ou do templo posteriormente, que era chamado de um símbolo, e era o símbolo da presença de Deus. Quando eles não tinham esse móvel no lugar, entendiam-se que estavam com algum problema, pois a presença de Deus não estava com eles. Lá no último lugar, no Santo do Santo, ficava esse móvel. Era ali que o Senhor se manifestava para falar com eles. Pois bem, quando nós lemos a história sagrada em 1 Samuel, lá no capítulo 4, nós vamos descobrir que essa arca foi tomada de Israel. Foi levado embora. Os filisteus roubaram a arca e levaram para a sua cidade. Mas quando chegou na cidade dos filisteus, essa arca gerou um monte de problema lá. Derrubou o Deus deles, quebrou o pulso, depois quebrou o pescoço e adoeceu muita gente. Os homens ficaram com uma doença terrivelmente dolorida e desonrosa, por assim dizer. A Bíblia chama de hemorroidas. Ficou horrível o estado deles. O que eles fizeram? Então, pegaram vacas que haviam criados recentemente. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 6, nós vamos descobrir isso. Pegaram vacas. Eles pegaram essas vacas que tinham criados com bezerro pequeno, pegaram um carro e botaram essa arca em cima e falou o seguinte: vamos ver se realmente é a mão de Deus que está sobre nós. Se for a mão de Deus, essas vacas vão tomar o rumo de Israel. E colocaram a arca em cima daquele carro, e as vacas foram berrando, porque tinham deixado os bezerros para trás, mas tomaram a direção de Israel. Então eles entenderam que foi a mão de Deus que tocou neles, porque eles estavam com algo que somente pertence ao povo de Deus, a arca do concerto, que era a presença de Deus ali. Pois bem, meus irmãos, nesse contexto, entendam comigo o seguinte: nessa situação, o que nós temos que entender é o seguinte: quando eles devolvem a arca, eles ficaram só 7 meses com a arca. Veja bem, eles não quiseram aquilo porque era problema para eles. Aí eles devolvem. Essa arca chega em Bet-Semes. Quando chega ali, o povo festeja, o povo faz festa, mas teve uns curiosos que foram lá e abriram a tampa da arca, olharam dentro da arca. Morreu 50.000 pessoas por não terem reverência com a presença de Deus. Aí o que eles falaram assim? Mandaram um recado lá para Kiriat Jearim, lá para bem próximo de Jerusalém, e dizer o seguinte: vocês não querem a arca? Os filisteus trouxeram a arca, pode vir buscar. Ou seja, nós não queremos isso aqui conosco, pode vir pegar ela. Então, eles vêm e buscam essa arca. Ela fica em Kiriat Jearim, mais ou menos 1 quilômetro, bem perto de Jerusalém. Preste atenção nisso. Ficou ali. E essa arca fica nesse lugar por mais ou menos 60, 70 anos. Porque ela foi roubada, preste atenção, nos tempos de Samuel, nos tempos de Eli. E Samuel era um menino, até ele crescer, tomar a posição que Deus colocou ele continuou todo o seu ministério sem buscar a arca. Por quê? Israel tinha a arca como ídolo. Olhava para a arca como quem olha para um ídolo. E não reverenciava de fato
a presença de Deus. Agora Davi, depois do reinado de Saul, assume o poder. Só para nós entendermos, vamos ler um versículo que está lá em Salmos 132 e o versículo 6, só para compreendermos. Quer ver? Olha para vocês verem. E está escrito assim, ó, e eis, é um salmo de Davi, e eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no bosque do campo, no campo do bosque. O que é isso? Esquecida. A arca foi esquecida. Isso realmente o povo ignorou a presença de Deus no meio deles, não queriam. Quando Davi então assume o poder, Davi agora resolve, preste atenção, fazia muitos anos que não estava em Israel, agora ele assume o poder e ele resolve buscar essa arca. Eu vou buscar a arca, eu vou trazer a arca. Olha que motivação nobre, gente. Pensa comigo, é uma motivação muito nobre, mas nessa tentativa de buscar a arca, o Davi vai a primeira vez, dá errado. Aí ele vai a segunda vez e dá certo. Então eu quero tratar com os irmãos hoje a primeira e a segunda tentativa. E nós vamos tirar lições do que foi que Davi fez, que deu errado na primeira, do que ele fez, que deu certo na segunda. E que aprendamos com Davi e tomamos a atitude certa de fazer de forma correta. Amém, meus irmãos? O que eu quero falar com os irmãos? Davi pergunta o seguinte: como trarei a minha arca de Deus? Eu vou dizer uma coisa: foque no resultado, mas não esqueça o processo. Foque no resultado, mas não esqueça o processo. Se o processo estiver errado, o resultado não será o de Deus. Vem comigo. A primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos está aqui em 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos entender, logo no primeiro versículo do capítulo 13, que o Davi teve conselho com capitães dos milhares e dos centos e de todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, e com eles na cidade dos seus arrebaldes, para que ajunte conosco. Versículo 3: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Pois bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que Davi, eu já sei que é uma tentativa frustrada. Ele não conseguiu trazer a arca. No meio do caminho, a arca tombou, um homem colocou a mão na arca, matou aquele homem ali, ele ficou morto ali, e justamente aqui surge o texto, que Davi viu o homem morto, Deus matou aquele homem ali, aí Davi pergunta: como vai vir a arca a mim? Então eu sei que a primeira tentativa foi frustrada. Então eu vou analisar aqui com os irmãos por quê. Veja isso. A primeira coisa que eu observo que Davi fez aqui, que foi que em vez de consultar a Deus, porque as coisas de Deus, quem tem o processo, quem tem a maneira, o como e a direção, é Deus, não é o povo, não são os homens. Então percebo que a primeira coisa que Davi fez foi consultar o povo. Como um rei, como um político, o que era o ideal para Davi? Ter a aprovação do povo. Inclusive, no capítulo 13 que eu acabei de ler, nós descobrimos aqui que Davi pesquisou e o povo, olha aqui no versículo de número 5, versículo de número 4, digo: então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Joia, ele teve a aprovação do povo. Então ele falou assim: a voz do povo é a voz de Deus. Aí dá tudo certo. Irmãos amados, olha o perigo que o Davi cometeu aqui, porque a Bíblia vai nos mostrar que em 2 Samuel 6, ele arrebanhou 30 mil pessoas para ir buscar essa arca. Era uma comitiva grande. Isso aqui é o seguinte, ó, era uma comitiva de militares para buscar a arca, mas os outros que estavam junto ali. Preste atenção comigo. Conforme fosse o valor do bem, era o tamanho da comitiva. Então o Davi considerou tão grande a arca, que pegou 30 mil soldados, 30 mil homens de guerra, mais os demais que iam trazer a arca, para buscar a arca.
Então a primeira coisa, ele fez tudo certinho, considerou a arca, achou o valor da arca, realmente precisamos fazer isso, botou 30 mil homens. Eu só vou abrir um parênteses. É por isso que você vê a igreja orando bastante, quando você marca um trabalho de oração, por exemplo, a semana que vem é semana de oração. Nós vamos orar aqui na igreja, semana de ceia, a semana toda. Aí quanto mais gente vem orar, é que eles demonstram o valor da presença de Deus. Se poucos estão interessados, pouco é o valor para esses. Entenderam o que eu estou dizendo? Somente assim. Então a comitiva sai para buscar. Então Davi primeiro, ele busca o povo. O povo concorda. O povo concorda. E os sacerdotes também. Preste atenção. Os sacerdotes não eram para gritar: Rei Davi, mas a arca não pode vir assim. Sabe o que os sacerdotes pensaram? Melhor para nós. A gente não precisa se esforçar. A gente pode ficar na nossa. Deixa ele fazer como ele quer. Preste atenção nisso. Ele consultou o povo concordou. Os sacerdotes estavam juntos aqui. Se vocês perceberem, no versículo de número 2, ele vai dizer assim, ó: todos os nossos irmãos em outras terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, todo mundo foi chamado, e os sacerdotes concordaram com isso, apesar de que Davi estava fazendo errado. Veja comigo, o povo fez a maior festa. No versículo de número 8, capítulo 13, vocês vão perceber que o povo está jubilando, o povo está adorando, o povo está fazendo aquele barulho. Olha, Davi, todo Israel se alegravam perante Deus. Olha aqui, com toda a sua força, cânticos, harpas, alaúdes, com tamboris, símbolos de trombeta. Meu Deus, que Pentecoste, que coisa linda, que maravilha. Só que Davi se apoiou nisso. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui: cuidado. Não é porque o povo concorda que vem de Deus. Não é porque o povo se alegra que vem de Deus. Não é porque o povo dá ok, né? Dá um joinha de curtir, que isso vem de Deus. O que determina se agrada ou não a Deus é a palavra, não é a opinião da multidão, não é o ibope, não é isso que determina. É a vontade, é a palavra de Deus. Segunda coisa que Davi vai nos mostrar aqui, por que falhou? Porque Davi usou um meio alternativo para buscar a arca. Vocês vão entender por quê. Vem comigo. Como é que a arca chegou em Kiriat Jearim? Como é que a arca chegou? Como é que ela veio lá dos filisteus? Simples. 2 vacas, um carro de boi e a arca em cima. O Davi olhou aquilo, falou: legal, funcionou para eles, vai funcionar para nós. Aqui é que entra a concordância do sacerdote, porque o sacerdote sabia que ele tinha que botar a arca no ombro. No ombro demora mais, machuca mais, é mais difícil, é mais lento o processo, parece que não rende tanto. No carro de boi, eles vão do lado, só festejando, graças a Deus, glória a Deus, só levantando a mãozinha para cá, um passinho do lado, o outro também, e vamos junto, vai só no embalo. E o Davi usou um meio alternativo, ele copiou os filisteus para fazer na obra de Deus. Guarda isso, não é porque deu certo lá que vai dar certo na obra de Deus. Tem gente que confunde tudo, que mistura tudo, está dando certo lá no comércio, mas aqui na igreja não é a mesma coisa. Percebam, os filisteus não tinham aliança com Deus. Percebam, os filisteus não queriam a presença de Deus, eles estavam expulsando a presença de Deus, eles estavam mandando embora. Agora nós que queremos ela, temos que entrar pela palavra. O Davi veio com um método alternativo. Eu já vou logo adiantando aqui, veja comigo. Nessa pandemia, o que mais está surgindo são métodos alternativos. Nós temos que tomar cuidado para não ter uma frustração tão grande.
Por quê, meus irmãos? Olha isso aqui, ó. Nós estamos na mídia, e para que serve isso aqui? Para anunciar a palavra, para anunciar a verdade, mas não é para alimentar a igreja, não é para sustentar a igreja. Sabe como é que a igreja se alimenta? Ouvindo, participando, mas é em comunhão. É juntos que nós somos fortes, é unido que nós somos fortes, é unido que nós crescemos. Pastor, mas funciona em home office para todo mundo, funciona lá para o congresso, para a igreja não, aqui é outra história. Veja comigo, quando o Senhor mandou a igreja se reunir no cenáculo, vocês ficam lá até que do alto seja revestido. Já imaginou? Mas eles estavam todos reunidos num mesmo lugar. Então veio o Espírito e inundou toda a casa e encheu a vida deles. É assim que funciona. Não é porque funciona lá que vai funcionar aqui. Métodos alternativos. Tomem cuidado com aquilo que a palavra diz que é para fazer. Já viram a ceia? A ceia é um ritual transcrito biblicamente como é que deve se fazer. E eu já logo adianto que o ensino é para nós. Nós é que temos que aprender e conviver. Eu não tenho nada a ver com a igreja a igreja B, o fulano, o ciclano. A minha preocupação é com vocês. E é para vocês que eu estou falando. Nós não podemos tomar métodos alternativos, porque Davi tomou o método alternativo e trouxe problema. E nós vamos ver o problema logo em seguida. Eu já faço uma afirmação. Toda vez que fugimos da palavra e o método que usamos é alternativos, ele vai trazer problema. Ele vai gerar problema. Os senhores vão ver quantas pessoas vão perder a vontade de vir para o culto pela comodidade de assentar no seu sofá, de se esparramar nele e ouvir uma live, e ouvir uma mensagem mandada pela internet. Para quê? Imagina um frio desse. Posso ficar no conforto da minha casa? Para quê? Todavia, ele vai se esfriando, ele vai se enfraquecendo, e muitos já não terão mais vontade de entrar aqui e adorar ao Senhor. É porque é um método alternativo. Veja bem aqui. Ele pegou, irmãos, vamos carregar. Está aqui, ó, no capítulo 13, o versículo 7. Vamos ler aqui. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Tá. É bom entender que Davi estava cheio de motivação certa. Davi estava com a vontade certinha. Eu vou fazer isso, por quê? Olha bem, porque os carros, ele podia transportar alimento, podia transportar estrume, podia transportar um morto, ou podia ser utilizado para qualquer outra situação. O Davi tomou o cuidado de fazer um carro especial, bonito, bem feito, só para aquela atitude. Vocês acham que Deus se encanta com o que nós fazemos? Você acha que alguém pode fazer alguma coisa melhor do que aquilo que a palavra predisse? Davi pensou que sim. Mas eu já alerto a todos os senhores, nós não conseguimos. E o conselho que eu dou, nem tente, porque é melhor andar pela palavra de Deus. Lição que Davi nos dá. A primeira foi que ele foi consultar o povo primeiro, deveria ter consultado a Deus. A segunda, ele usou um meio alternativo. Agora olha esse aqui que interessante. Quando ele vai transportar essa arca, tinha que ter alguém para guiar, alguém para ficar por perto. Então ele pegou 2 homens, que chama Uzá e Aiô. Sabe quem são esses 2 homens? Filhos de Abinadab. Esse Abinadab, a arca ficou o tempo todo na casa dele. Sabe o que é isso aqui? Esse homem aqui era velho de crente. Esse homem aqui tinha familiaridade com a arca. Sabe o que é isso aqui? O perigo desses 2 homens aqui? O Davi pegou esses 2 homens aqui porque eles conheciam a arca. Ela estava há muitos anos na família deles. Era um móvel de estimação. Era um móvel que ficava guardado na casa lá, claro, que sem interesse, sem valor nenhum, porque nunca se escreveu na Bíblia alguma coisa que Deus fez na família deles de bênção.
Agora, analise comigo, como é que a presença de Deus está lá dentro da casa e não faz nada? Ei, você já parou para pensar nisso? Será que nós não somos assim também? Eles se acostumaram com a presença, com a arca que é a presença de Deus, se acostumaram com a palavra, se acostumaram com aquilo. Irmãos amados, eu vou abrir mais um parênteses na palavra que eu estou falando aqui. O que vocês falam para mim desses humoristas gospel? Eu não sei se dá para falar isso aí. Para mim são blasfemadores, homens profanos, mulheres profanas, que zombam. O camarada vai para a internet para ganhar like e visualização, ele imita falar em línguas. Ele imita alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Irmãos, isso é zombaria, é porque ele acha que o Espírito Santo está amarrado, não faz nada, é uma coisa que pode ser zombada. Cuidado, porque quando a gente, meus irmãos, olha para uma situação dessa, você chega na igreja pela primeira vez, olha, esse lugar aqui é santo. Aqui é, meu Deus, cuidado. Mas com o passar dos anos, masca chiclete, manda mensagem, visualiza o celular, faz um monte de coisa aí e fala, Deus, aonde está? Eu já acostumei com ele, meu chegado, meu amigo. Cuidado. Botou 2 homens que conviveram com a arca, Uzá e Aiô. Eles entendem do assunto, fica tranquilo. Não, eles têm intimidade, cuidado. O nosso Deus ainda é o Senhor dos senhores e deve ser temido, respeitado, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que é fogo consumidor. Tem que tomar cuidado, tem que respeitar. Botou 2 homens que sabiam na frente. Então o erro dele, vamos ver aqui. Além de botar num carro novo, pegou 2 camaradas que diz que entendia, conviveram com a arca e não desfrutaram dos benefícios deles. Irmão, coisa triste, é um crente viver aqui dentro e não desfrutar dos benefícios de Cristo na nossa vida, dos benefícios da presença do Espírito Santo. Eu quero desafiar você essa noite, eu desafio você, meu irmão, aonde quer que você esteja, aproveite, viva, usufrua da presença de Deus na sua vida. Deus ainda é o Todo-Poderoso e Ele está conosco. Existem pessoas que vivem como se não tivesse Deus. Basta dar um grito que ele desmaia, que nem frango de granja. Se tirar o ar-condicionado, ele morre, treme. Se dá um grito para ele, está vindo um vento, meu Deus, já desmaia, cai para o chão lá, fica se batendo, não vou nem na igreja mais, porque não compensa. Ele não sabe o Deus que está na vida dele. Ele não sabe. Aproveite, meu irmão. Pois bem, a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que esse conjunto de erros de Davi aqui levou Davi a ter uma grande frustração. Por quê? Nesse momento que a arca está andando, o carro de boi está levando a arca e está balançando, a arca deu uma balançada. E quando a arca deu uma balançada, sabe o que o Uzá pensou? Disse aqui eu entendo, fica tranquilo. Já carcou a mão na arca para segurar a arca. Mas ali era a presença de Deus. Pense comigo. A Bíblia fala que Uzá teve uma irreverência, porque ele estendeu a mão e tocou naquela arca. Aí Deus lá do céu falou, rapaz, não é assim que bota a mão na arca, isso aí não pode colocar a mão. E Deus o matou. Irmãos, parece assustador. É tão assustador, porque estamos acostumados a um Deus que precisa do povo. Há um Deus que olha para o irmão, sabe? O irmão que falou assim, eu quero ficar aqui mesmo, que Deus precisa dele. Não precisa. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Deus tem as suas próprias regras. E é bom que o homem, pelo Espírito de Deus, siga elas. Porque Deus não precisa. Imediatamente a arca balançou, o homem tocou a mão e Deus o fulminou, porque ele foi irreverente. Normalmente é isso que acontece. Quando alguém escolhe um método alternativo para fazer a obra de Deus, existem pessoas que são zelosos demais, tomam as dores de Deus e querem resolver o problema e acabam mortos.
Imagine os senhores que a partir de então eu resolvo tomar uma decisão aqui na igreja. Eu falo o seguinte, porque hoje é assim, né? Tem gente que para arrecadar dinheiro faz bingo, faz leilão, faz de tudo. Aí eu marco um bingo aqui. Ah, os irmãos vêm. Daqui a pouco, no meio desse bingo, dá uma briga, dá uma confusão. Aí um irmão fala, não venho mais. Outro quer tomar as dores. Pastor, o senhor não sabe o que está fazendo. Você briga comigo. É o primeiro que morre. É o primeiro que morre. Sabe por quê? Porque o dono da obra ainda sabe reagir. Deus sabe como fazer, não precisa se preocupar não. Irmão, eu quero dar um conselho para vocês. Tranquilize o seu coração. Muitos crentes perderam o rumo, muitos pastores perderam o rumo. Jesus Cristo ainda não. Ele sabe resolver a situação. Pode confiar nele. Pode confiar nele. A igreja vai caminhando. Nós cantamos um hino aqui no passado dizendo, a igreja segue caminhando. Eu não sei quantos são igreja, mas a igreja segue caminhando. Aleluia. Graças a Deus, à espera do mestre. Veja comigo. O Davi então agora ficou frustrado. O que eu vou fazer? Mas percebam que aqui nessa frustração de Davi, na frustração de Davi, surge a bênção. Ele errou, ele fez tudo errado, mas acompanhe comigo no capítulo 13, o versículo de número 13. Olha o que está escrito aí. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, não levou para a sua cidade, para a cidade de Davi, porém fez retirar a arca de Obed-edom, a casa de Obed-edom. O Davi pegou a arca e colocou na casa do Obed-edom. Olha isso. O Obed-edom ficava no caminho. E a arca vai me cair perto da casa dele. Olharam e falou, tem uma casa ali, de quem que é? Obed-edom, chama ele aqui. Obed-edom, a arca. Falou, pode deixar aqui em casa. Ficou na casa dele. Percebam isso. No versículo de número 14, assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Entenda comigo, ela ficou 60, 70 anos sumida, desaparecida, ficou muitos anos na casa de Abinadab, não fez nada. A Bíblia não registra, mas aqui 3 meses abençoou em tudo quanto tinha. Irmãos, sabe por quê? É lógico, o Obed-edom acabara de ver um homem morrer, mas o Obed-edom recebeu a arca com humildade. Ele aproveitou a oportunidade. Sabe por quê? Porque a arca não era para ficar na casa de Obed-edom, ela só passou, ela ia embora, ela ia para o templo, ela não ia ficar ali. O ano seguinte não ia ter outra oportunidade. A oportunidade era aquela. Ele abraçou a arca, colocou em casa, chamou a família, respeita. Eu vou mostrar para vocês. Sabe qual era o maior exemplo de que Deus abençoou um homem? Era filhos. Lembra do Salmo 127? Bem-aventurado o homem que enche deles os filhos. Os filhos são flechas na mão dos valentes. Lembra disso? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que tem bastante flecha, bastante filho, e por sinal, filho homem. Vai para 1 Crônicas capítulo 26, olha o versículo de número 5, eu vou te explicar. Olha aqui, ó. Acompanhe comigo. Amiel, o 6º, Issacar, o 7º, Peuletai, o 8º, porque Deus o tinha abençoado. Volta mais 2 versículos, por favor, para vocês entenderem. Versículo 4 agora. Olha isso aqui, ó. Os filhos de Obed-edom foram Semaías o 1º, Jeozadab o 2º, Joá o 3º, Sacar o 4º, Natanael o 5º, até o versículo que eu li, 8. Deus abençoou ele com 8 filhos. Isso era a bênção de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos aprender: se realmente nós cremos que a presença de Deus está em nós, aproveite essa oportunidade. Entenda isso. Davi errou,
Davi não conseguiu levar a arca, então ela ficou na casa de Obed-edom. Abençoou Obed-edom em tudo. Mas aqui eu só citei vida material, concorda comigo? Vamos ver na vida espiritual então, o que é que Deus fez para ele. 1 Crônicas capítulo 16, vamos ler o versículo 37 a 38, dá uma olhada. Agora a arca já foi para lá, estou lendo assim, olha, já foi para lá a arca. Olha o que é que Deus fez para Obed-edom, vamos ler. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto, olha aí, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Próximo. E mais, a Obed-edom com seus irmãos, 68. E a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, ordenou por porteiros. Sabe o que é que Davi fez? Deus abençoou o homem na vida material, e pegou ele, trouxe o Davi trouxe o Obed-edom, falou assim: você vai ficar de porteiro aqui na casa do Senhor. Preste atenção, Deus abençoou ele na vida material, mas também abençoou ele na vida espiritual, porque agora ele não cultuava mais de longe, ele estava lá, ao lado da arca, guardando a arca do Senhor. Entenda isso, a presença de Deus está na sua vida, então aproveita, meu irmão. Aproveita, respeite, reverencie, dá glória a Ele, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, então nessa frustração de Davi, guarda isso, nasceu a bênção de Obed-edom. Por quê? Porque ele errou, né? Agora eu vou para a segunda tentativa. Agora Davi acertou. Agora Davi conseguiu fazer o certo. Vamos prestar atenção agora que eu vou partir do capítulo de número 15. Olha o que Davi fez, meus irmãos. Agora mudou tudo. Agora o Davi precisa acertar. Ele fica sabendo que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Eu fico imaginando, irmãos, presta atenção, são 3 meses apenas. Deus fez algo lá que provocou a atenção dos homens para eles. Primeiro, não matou ninguém. Segundo, era visível, quando olhava para a casa de Obed-edom, de longe ela se destacava. Ela ficou bonita, ela ficou organizada, porque aonde Deus está é organizado, tem ordem. Ficou limpa, porque Deus não habita em sujeira. Aonde Deus chega, a sua limpeza chega junto. Olhava para casa, as flores estavam bonitas, o jardim estava bonito, a grama estava bonita, os animais estavam viçosos. Em 3 meses tinha que ter um destaque muito grande para se perceber isso. O Davi falou assim: bom, então agora essa arca vai vir para o lugar dela. Agora nós vamos fazer de maneira correta, de maneira certa. Primeira coisa, está em 1 Crônicas 15, 1. Olha a primeira coisa que Davi fez. Eu preciso arrumar um lugar para essa arca. Ele preparou um lugar para a arca. Olha aí, fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe a tenda. É o seguinte, gente, eu preciso falar com vocês. Será que, do mesmo modo que Obed-edom abriu as portas para a arca, tem lugar na sua casa? O Davi entendeu. Primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar um lugar para ela. Porque veja bem, raciocina comigo. Acha que Obed-edom brigou com a mulher naqueles dias? Acha que o Obed-edom saiu no pau com a esposa naqueles dias? Acha que a esposa dele revidou com ele naqueles dias? Acha que os filhos, vendo, morreu um agora há pouco ali. Agora a arca está dentro de casa. É Deus que abençoa, mas é Deus que mata também, que dá a vida e tira. Como foi o comportamento deles em casa? Então isso toma cuidado, isso toma responsabilidade, isso nos chama ao dever que nós temos de respeitar o Espírito que está em nós. Então é por isso que Davi, a primeira coisa que ele fez foi arrumar um lugar para ele, um lugar para a arca. Porque eu confesso aos senhores que muitas vezes nas nossas vidas não tem lugar para a arca.
Há momentos que a melhor coisa a se dizer é assim: tomara que Deus não esteja aqui. Porque se Ele estiver com esse palavrão, se Ele estiver aqui com esse xingamento, se Ele estiver aqui com essa falta de verdade, com essa mentira, com essa falsidade, a espada vai sibilar aqui no nosso meio, vai cortar aqui. Mas uma coisa eu tenho a dizer aos senhores: eu não sei como. Eu não sei como. Confesso que já perguntei a alguns pastores amigos meus, como Deus permanece numa vida dessa, numa situação dessa. É só o amor e a misericórdia dele. E ainda fala conosco essa noite. Cuidado. Aproveite a bênção de Deus. Arrume um lugar para ele. Ele exige reverência, respeito, considerações. Eu me lembro que quando Elias derramou a unção sobre Eliseu, ele diz: olha o que eu te fiz. Eu queria deixar essa palavra para você, meu irmão. Olha o que ele fez para você. O Eliseu falou assim: eu vou lá despedir do meu pai. Olha bem o que eu te fiz, hein? Tem crente que não sabe o valor que tem ele estar na casa do Senhor. Tem crente que não sabe o valor que é, o que Deus fez para ele. Por isso trata de qualquer maneira. Tem lugar para ele aí? Porque tem uma igreja, Bíblia falando, que não tinha lugar para Jesus. A igreja tinha dinheiro. A igreja tinha um bom status social. A igreja vivia bem. A igreja vivia como igreja, nome de igreja, tudo com cara de igreja. O povo era unido, senão se acabava. Aquela coisa bonita, um irmão testificava: tenho tanto, ganhei tanto, recebi tanto. E Jesus estava do lado de fora, porque não tinha lugar para ele. Apocalipse capítulo 3, 20, ele ainda grita ainda: eu estou aqui do lado de fora batendo. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou para sua casa. Sabe o que ele quer dizer? Eu não vou entrar aí, porque não tinha lugar para ele na igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, me faça e me ajude a entender que aqui tem lugar para ele. A primazia aqui é de Deus, é ele que deve ser adorado aqui. Existem igrejas que Jesus não tem lugar, sabe por quê? Porque quem tem que ser aplaudido e adorado é o homem. A mensagem é para o homem, o hino é para o homem, todo o culto é em louvor ao homem. E olha que às vezes nós ficamos requerendo, hein? E eu, não vai lembrar de mim? Vai falar de mim? Vai falar do que eu fiz? Não vai falar do meu trabalho? Não vai falar de mim? Irmão, isso aqui tem que ser para a glória de Deus. Se tem lugar para Deus, não tem lugar para o homem. A glória e a honra é para Deus. Primeira coisa que ele fez: eu vou arrumar um lugar digno para ela. A arca vai ficar no seu lugar. Nós temos que entender isso. Segunda coisa que ele faz, entenda isso. A Bíblia vai dizer que ele consultou ao Senhor. Que jeito? Ele consultou a palavra de Deus. O Davi vai nos ensinar o seguinte: se eu quero fazer alguma coisa para Deus, quem diz como é Deus. Quem fala como não é a circunstância. Quem fala como não é a mídia. Quem fala como não é o povo. Irmãos amados, que batalha. Eu vou falar a verdade, irmãos, é o seguinte, ó. Eu não vou entrar nisso, mas o tal do pragmatismo é aquela coisa que a pessoa faz pensando o seguinte: dá certo. Ele não pergunta se é certo. Ele olha o resultado e dá certo. Então vamos fazer isso. Mas não pergunta se está certo. E é uma guerra. Todo pastor que cai para esse lado, a igreja cresce. Os irmãos amam ele. Ele fica querido. O povo fica numa alegria com ele. Fala: esse irmão é uma benção. Esse que é o homem que nós queria. É o homem que nós amava. Por quê? Porque ele faz de um jeito para dar certo. Já viu isso? Tem gente que não se importa. Eu vi uma vez, um dia, um homem fez botou um carro pendurado lá. Ele queria que o povo viesse na vigília. Então, entrava na porta da vigília, dava um número.
participar da vigília, escuta isso aí. Então quem viesse participar da vigília, levava o risco ainda de ser sorteado de ganhar o carro. Conclusão? A vigília tinha gente até em cima da janela, um monte de eúdico, não era um só. Tinha um monte de eúdico, porque não cabia na igreja, de tantas pessoas que vieram. Aí alguém fala para mim, pastor, mas deu certo, olha quantas pessoas para oração. Tem uma batalha para chamar para oração. Mas escuta, esse é o padrão bíblico? Será que Deus se encanta com o resultado? Não, queridos, não. Porque o resultado é Ele que faz. Nós temos que nos empenhar e fazer conforme a palavra. Porque o resultado vem de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aí alguém me pergunta, pastor, por que a igreja está desse jeito? Claro, saiu do padrão bíblico, quebrar os princípios da palavra vai dar problema, é isso aí. Para que Deus esteja conosco, é necessário andar segundo a palavra. Não adianta. Pastor, mas, se nós fizer assim, mas dá certo, pastor. Porque fulano fez, deu certo. A, B, C fez, deu certo. A Bíblia está falando isso ou não? Se a Bíblia não estiver falando, é melhor tomar cuidado, viu? Porque pode dar certo, mas não ser certo. E Deus não está preocupado com isso. Porque vocês concordam comigo? Que se Deus estivesse preocupado com o resultado, Ele mesmo fazia, não mandava nós fazer? Porque Ele sabe fazer bem feito. Tudo que Deus fazia. E viu Deus que era bom. Fez o céu e a terra, era bom. Fez o homem, é bom. Tudo é bom. Porque Deus fez, Ele sabe fazer. Temos que acordar, gente. Ele consultou o Senhor pela palavra. Vai lá, em Números capítulo 4. Olha o que diz a palavra no versículo 15. Preste atenção. Olha isso. O que diz aí? Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, era quando fosse sair, acabado de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Olha isso aí, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, para muitos daqueles homens que carregavam os utensílios, Deus deu carro para eles transportar o utensílio, com carroças pelo caminho. Mas para esses aí, não deu carro não, era para carregar no ombro. Então Davi vai consultar, e olha o que ele fala para nós no capítulo 15, o versículo de número 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim não o fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Ele descobriu que tem uma palavra que rege. Ele descobriu que tem uma palavra. A igreja tem uma palavra que ordena e coordena ela. A igreja não anda na sabedoria, na criatividade, na inteligência do homem. Tem uma palavra que diz como e diz o que. Temos que entender isso. Percebam isso. Ele então descobre que o primeiro problema que eles tiveram é porque não fizeram segundo a palavra. Olha isso, gente. Vai dar um pulinho agora. Quer ver? Ele coloca segundo a palavra. No versículo 12, nós vamos perceber que ele deu primazia à palavra. O valor é para a palavra. É o que a Bíblia diz. Não é o que o mundo diz, não é o que os homens dizem, isso dá certo. Aqui eu vou fazer um parênteses, por isso que eu falo. Lembra que eu consagrava aqui crianças de pessoas que não são da igreja? Lembra disso? Os irmãos se lembram, não? Sim ou não? Eu fiz isso, e aí depois disse que não faria mais, por causa disso aqui, ó. Porque isso aí eu pensava o seguinte: olha que bom, rapaz. A pessoa está vindo para a igreja, estamos aqui apresentando a criança. Quem sabe, né, por causa disso, ele vem para a igreja. Aí um dia lotaram aqui à frente, com 30, 40, sei lá quantas crianças tinha aqui, um monte. E eu pude perceber que nenhum daqueles pais estavam aqui adorando a Deus. Então eu consagrei aqui, foi uma mentira, prometendo que aquele pai ia instruir a criança no caminho que devia andar. Porque os pais
fizeram isso na melhor das boas intenções, mas quem tinha que saber a verdade sou eu, porque se alguém não está na igreja, como é que vai criar o filho no caminho que deve andar? Se ele, pai e mãe, não vêm cultuar, como é que eles querem que os filhos venham cultuar? Jamais eles poderão ensinar o filho. Foi por isso que eu mudei. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as coisas têm que ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Deus não aceita enganação, mentira, subterfúgio para ganhar vida, não aceita. Ou a cruz é suficiente ou não tem salvação. O evangelho que salva, que atrai, é a cruz de Cristo. Se essa não atrair, nada mais atrai, porque Jesus disse: quando eu for levantado na terra, eu atrairei os homens a mim. Quem está aqui tem que estar por causa da cruz de Cristo, senão você não está. Mas é duro para um pastor entender isso, rapaz. A gente quer ver a igreja cheia, a gente quer que as pessoas venham para a igreja. Mas uma coisa é, Deus não precisa de nós. O homem está indo para o inferno a passos largos, e se ele não correr a Cristo, ele está perdido. É por isso, meus irmãos, que eu gosto de explicar, porque as pessoas precisam entender isso. Caso contrário, nós estamos fadados a cair no mesmo erro de Davi. Primazia da palavra, a palavra é a verdade, tem que obedecer a palavra. Segunda coisa que ele fez, colocou o sacerdote para trabalhar, estava tranquilo. Deixa aí no carro mesmo, não fica sossegado. Irmãos amados, preste atenção aqui, ó. Se Deus quer fazer alguma coisa nessa igreja aqui, é através de nós. É através de nós. É hora de nós tomar o nosso lugar. Pastor, mas eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Pastor, mas eu não sei nada, o que eu vou fazer? Pastor, mas eu sou pequenininho, o que eu vou fazer? Se Deus escolheu você, é através de você. O vaso é fraco para que a honra e a glória seja de Deus e não do vaso. Então levanta a cabeça e vamos botar a mão no arado e dizer: é através da minha vida que Deus vai fazer. Irmãos amados, quando chegava um homem de Deus, no lugar, Deus fazia coisas horríveis e tremendas através dele. Olha quantos nós somos aqui, olha em quantos nós somos, e por que é que Deus não está fazendo? Porque eu, porque você, nós não assumimos o nosso lugar. Eu sou um sacerdote, Deus vai fazer através de mim. É através de mim. Colocou o sacerdote para trabalhar. Os homens estavam aí, sabe, pensando, tá bom, para nós tá uma beleza, folgou. Rapaz, folga não é de Deus. Primeiro trabalha. Tenho 6 dias primeiro para trabalhar. Não é assim não. Vamos botar a mão no arado e falar: é nós. O Davi priorizou o processo, não o resultado. Olha comigo o versículo de número 15. Vamos ler? E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Vê comigo. Quando ele tentou trazer um carro novo, era mais chique. Concorda comigo, gente? É ou não é? Era mais chique, mais moderno, mais rápido, menos cansativo, mais produtivo, mas gerou o quê? Morte. Agora, ele dá uma olhada e fala assim: o negócio vai demorar, mas é assim que Deus quer. Sabe de uma coisa? Vem comigo. O Pedro não ficou preso? Ficou, não ficou? Ninguém foi ao Senado. Talvez fosse mais rápido. Foram para o joelho. Foram buscar Deus. Quantas vezes a igreja, em vez de ir buscar Deus, vai para o político, vai para o amigo. Escuta aqui que eu vou falar, porque tem mais gente me assistindo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você, meu irmão, é filho de Deus, é filha de Deus. Então entenda, quem cuida de você é Deus. Bate um problema em casa, ele vai lá no político. Um dia um dos meus filhos chegou com uma indagação, faz muito tempo em casa. Falou: pai, tem umas coisas que eu não entendo na igreja. Falou: por quê, meu filho? Porque nós temos Deus na vida, não temos? Temos. Deus não cuida de nós, cuida. Aí quando alguém fica doente,
O irmão corre num político para ele adiantar a vaga lá no estadual. Ainda conta, Deus usou o deputado fulano de tal, que passou um monte de gente para trás para me passar na frente. Isso é de Deus? Isso é demoníaco, isso é diabólico. Aonde é que Deus age na corrupção? Diga para mim, gente. Fala para mim isso. Ai, mas nós temos Deus. Ah, é? Mas a hora que bate o problema, larga Deus de lado e corre. Vai buscar Deus. Confia no Senhor. Parece que fica difícil, né, irmão? Vai clamar Deus. Tem um Deus que pode ainda. Aleluia. Meus irmãos, ele olhou aqui, ele valorizou o processo. Vai demorar mais, parece que é mais difícil, mas esse é o jeito certo. Deus quer produzir o resultado, vai produzir. Sabe o que aconteceu aqui? Nesse processo de carregar no ombro, é assim, dava 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aí todo mundo. Faz um holocausto ao Senhor. Adora. Acabou a pressa. Agora o negócio é fazer a vontade de Deus. Aleluia. E eles começam a glorificar Deus. Começam a celebrar. Começam a bendizer o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, preste atenção. Olha o que acontece nessa obediência deles. É isso que eu quero que vocês entendam. No carro novo vai mais rápido. Mas não tem a mão de Deus. Olha agora, vá para o versículo de número 26. A obediência produz o resultado através de Deus. Vamos ler? E sucedeu que, ajudando Deus, não, eu quero repetir. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles botaram a arca no ombro. E ela é pesada. Ela é bem pesadinha, viu? Ela deve pesar os seus 80, 90 ou mais. Agora, estão carregando a 1 quilômetro. A cada 6 passos, eles param para glorificar a Deus. Param para adorar a Deus. E botam a arca no ombro e vai andando. E o interessante é que eles caminham e chegam no lugar e falam assim: como é que nós chegamos até aqui? A Bíblia responde: porque Deus nos ajudou. Aleluia. Quando você faz as coisas para Deus, lembre, tem que ser de acordo com a palavra. Um certo irmão jogou no bicho e ganhou, modão. Olha pra você ver, ganhou no jogo do bicho. Primeira coisa que ele fez, graças a Deus, vou tirar o dízimo do Senhor. Ocorre que o pastor foi fazer uma visita na casa dele e levou o irmão junto. E oraram. Aquele irmão que estava visitando, que era de uma outra cidade, olhou para a cara do irmão e disse assim: não me leva essa maldição para minha casa. O irmão falou assim: não entendi. Entendeu sim. Não traga esse dinheiro maldito para minha casa. Eu não preciso. O pastor não entendeu, saiu lá fora. Levou o irmão no carro. Espera um pouquinho, eu vou pegar um negócio lá. Voltou. Irmão, o que está acontecendo com o senhor? O irmão estava em pranto. Pastor, joguei no bicho. Ganhei, pastor. Ia levar o dízimo. Falei: então não traga esse dinheiro maldito para a igreja, não. Vocês estão entendendo? Que o nosso Deus não precisa. Olha aqui que eu estou falando. Ele não precisa. Essa gana arrecadatória que existe. Que não importa onde vem, como vem. Quantos pastores estão enlameados, que estão na lista da Lava Jato? Quantos pastores que estão envolvidos com corrupção, como se Deus precisasse disso? O irmão Natal acabou de ler aqui: eu sou o dono do ouro e da prata. É por isso que eu digo, irmão, quem não quiser, quem não tiver alegria para trazer a sua adoração à igreja, não traga. Esse Deus aqui não precisa. Esse não precisa. Não precisa. Entenda comigo. É na obediência que Deus ajuda. Quando um homem e uma mulher quer fazer a obra de Deus segundo a palavra, alguém pode falar: mas olha, no tempo que nós estamos, olha, na época que nós estamos, mas Deus está com a mão ali.
Não desanima, continua, vai devagar, vai no seu passo. Deus te ajuda, Deus conduz e leva ao resultado que Ele deseja. Deus ajudou os levitas. Agora vamos lá ao versículo de número, capítulo 16 e o versículo 1. Olha aí, olha a conclusão de tudo. Trazendo, pois, a arca de Deus. Aí, ó. O êxodo alcançou. Puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. A obra foi concluída. É por isso que eu falo, gente. Quer fazer alguma coisa para Deus? Eu vou fazer um salão ali para Deus. Ele inventa tanta coisa, faz mais isso e mais aquilo. É para Deus. Gente, o nosso Deus é dono do céu, da terra, é dono do ouro, da prata. Acha que esse templo aqui vai encantar Deus? Imagina a cena. No dia da inauguração que nós tivemos aqui, eu olho para Deus e falo assim: e aí, Deus? Olha o que nós fizemos para o senhor aí, ficou contente? O que o senhor achou? O senhor não fez nada, rapaz. Quem fez foi eu. Eu que usei o irmão, eu que usei o outro, eu que usei o outro. Não tem como, não tem como, não tem como. Então, se tem que fazer alguma coisa, faça segundo a palavra. Segundo a palavra. Gente, olha o capítulo 16, vai dizer que ofereceram sacrifício pacífico. Vamos ao versículo 2, que é muito interessante. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. Agora mudou tudo. Presta atenção. Agora há pouco, há 3 meses atrás, Davi estava chorando. Oh, meu Deus, como é que eu vou trazer a arca? E tinha um morto na sua conta, na sua ficha, na sua culpa. Ele foi o responsável, porque não agiu de acordo com a palavra de Deus. O homem morto. Ele ficou triste. Agora não. Agora ele estendeu a mão e abençoou o povo, porque andou segundo a palavra de Deus. O próximo versículo, eu quero que você pense nisso. Não teve morte, não teve tristeza. Os homens vieram a cada 6 metros de um culto, com palavra, com louvor, com adoração. Aleluia. Foi tão grande, mas foi tão grande que o próprio Davi tirou as vestes reais e começou a saltar, diz a Bíblia, e a saltar no meio do povo, a glorificar a Deus. Davi perdeu a realeza, estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e começou a dançar, a bailar na presença de Deus. Aleluia, porque ele estava alegre e feliz por estar conseguindo levar até lá a arca do Senhor. Agora observe, porque 30 mil homens foram embora, a família ficou em casa, a mulher ficou em casa, o filho ficou em casa. Olha agora, olha o versículo de número 3. E repartiu, olha isso, a todos em Israel, tanto a homens como mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. A obediência a Deus, gente, gera isso: paz, festa e alegria. Um pão é o alimento, um bom pedaço de carne, festa, e um bom frasco de vinho, a alegria. A obediência à palavra de Deus gera alegria para mim, alegria para minha esposa, alegria para meus filhos, alegria para você, alegria para toda a sua família. A obediência à palavra de Deus acontece isso. Irmãos amados, eu quero terminar aqui dizendo que, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Analise comigo. Você vai fazer alguma coisa para Deus? Pegue o caminho certo. Primeiro você vai descobrir como é que a palavra fala, como é que a palavra manda. Pastor, mas se eu for fazer desse jeito eu vou demorar 10 anos. E daí? E daí? Pastor, eu queria ganhar aquela pessoa para Cristo.
Prega a mensagem da salvação para ela. Pastor, mas se eu falar isso, pastor, ela não vai querer. E daí? E daí? Eu sei que nós devemos querer o resultado, mas foque no processo. E o processo está aqui. Se você fugir disso aqui e der algum resultado, suspeite, porque o resultado de Deus só vem através da obediência a essa palavra. Agora preste atenção comigo. Quando Davi está trazendo a arca, ele se frustrou na sua caminhada, mas gerou bênção para Obed. Sim ou não? Amém? Agora guarda que você é Obed. Eu sou Obed. Israel, quando Jesus veio para Israel, o que Israel fez? Rejeitou Jesus na sua primeira vinda. Foi ou não foi? Então, porque eles rejeitaram Israel, aonde que foi a presença de Deus? A todos quantos o receberam deles o direito de ser feito filho de Deus. Então eu sou Obed, você é Obed. Na primeira vinda, eles rejeitaram a Jesus. Aí ele veio para nós. Estamos entendendo isso ou não? Amém, irmãos? Agora, e na segunda vinda? Na primeira vinda, o Obed foi abençoado materialmente, foi abençoado ali na sua vida, ali foi abençoado. Na segunda vinda da arca, o Obed foi para onde? Para dentro do templo. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos para onde? Para dentro dos céus. Então preste atenção. A arca veio para a sua vida. Valorize ela. Valorize ela. Guarda o que eu estou falando aqui, ó. A presença de Deus na nossa vida é para nós vivermos felizes, acima da circunstância. Crente é para olhar para o problema por cima. Dizem os historiadores que a águia, que assim é como o crente, né? O crente é como a águia que se renova. Diz que ela voa, e está a nuvem. A tempestade está caindo, ela voa por cima das nuvens. E olhando para baixo da tempestade. É assim que um crente é para andar. Que sabe que a presença de Deus está na vida dele, ele marcha. Nada o detém, ele anda acima da circunstância. Ih, tem pandemia, tem desemprego, tem doença, tem morte. Na casa dele tem um pão, tem um bom pedaço de carne e tem vinho. O pão desceu do céu, aleluia. O vinho é a presença do Espírito Santo na vida dele, que dá alegria e dá sentido à vida. Mas tem mais, viu? Na segunda vinda, aleluia, nós vamos morar com Cristo lá nas alturas. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar terminando esse culto. Que Deus abençoe os irmãos, que tenhamos aqui aprendido a valorizar o processo que Deus quer.